Ponga atenção, por favor. Está escrito em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 10. 1 Reis 17, versículo 10. Mire em sua pantalla. Então se levantou e se foi a Sarepta, a saber Elias, el profeta. Quando chegou à puerta de la ciudad, e aqui uma mulher, viúda, que estava ali, recorrendo lenha. Ele la chamou e lhe dijo: por favor, trae-me um pouco de água em um vaso para que beba. No versículo 11, no versículo 12, Édia respondeu. Quando Édia, no versículo 11, Édia iba a traérsela, la chamou, ele disse: por favor, trae-me também um pouco de pão em tu mano. Mire a mim, por favor. Quando ele profeta pediu a Édia que lhe trajera um pouco de água, um vaso de água, como esta copa que eu vou mostrar a você, que aqui está, um vaso de água, ou uma copa, ou que seja uma taça. Édia imediatamente saiu para buscar, porque por mais que Édia, que estava na pobreza, pero Édia tinha el água para dar, aunque a terra estava em uma sequia terrível, não chovia há mais de 3 anos, não chovia há mais de 3 anos, então tinha uma sequia terrível, e a água era preciosa, pero Édia tinha a água, Édia tinha, e Édia saiu a buscar. Quando Édia tomou a decisão de buscar, o profeta lhe disse: não, traga-me um pão, por favor. Antes que você tome a água, traga-me um pão. E Édia respondeu no versículo 12, ponga atenção, no versículo 12. Dijo assim, Édia respondeu: vive el Senhor, tu Deus, que não tenho pão cocido, solamente tenho um punhado de harina em uma tinaja e um pouco de azeite em uma botella. E é aqui que estava recorrendo um par de lenhos para entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que lo comamos e morramos. Mire com atenção a situação crítica desta viúva com seu filho. E Édia falou a verdade. Édia não tinha nada. La ódia, como eu pedi que você preparasse uma ódia, desta viúva estava vazia. Não tinha nada. Ela só tinha um pouquinho de harina e uma botella de azeite. Nada mais. Édia ia preparar a última comida para Édia e para seu filho, como muitas pessoas estão vivendo agora. Muitas pessoas que estão esparcidas por todo este país estão passando exatamente o que esta viúva passou. Exatamente. Pero Deus enviou um profeta. E Deus está enviando um profeta hasta sua casa agora. Aunque você não pode estar aqui, presente na igreja, em carne própria na igreja, pero nós estamos entrando em sua casa por esta transmissão. Nós estamos entrando como ele, profeta de Deus, para determinar, para profetizar, para determinar que essa situação venga a cambiar. E que el hambre, a miséria, a pobreza, não entre em sua casa. Nós hemos orado para que as pessoas não sejam infectadas por este vírus. Por este vírus. Nós hemos orado para que este vírus não afecte sua vida, não venha infectar sua vida e nenhuma pessoa de sua família. Sin embargo, por outro lado, há outro problema,
que ha infectado e ha tomado e ha se esparcido por todo este país e por todos os países um vírus chamado miséria, hambre. Sim, quantos empresários, homens e mulheres de negócio que estão ao borde de uma quebra. Você vê que as tiendas estão todas cerradas. O que mais se vê na Cidade de México são placas, são nomes, se renta, se renta, se renta, se renta, porque tiendas e tiendas e tiendas estão vazias. São imóveis que estão para rentar, edifícios que estão praticamente vazios. E não é que as pessoas salieram, não é que as pessoas salieram para vacações ou para interior, para estado, não, porque estão vazios. Então, se a situação é crítica, há muitas famílias que as olhas estão vazias, estão exatamente desta maneira. Não há o que poner, não há sequer frijoles, arroz, tampouco na carne, não há uma tortilha, não há nada. O que tem na mesa de muitos são cuentas e cuentas e cuentas a pagar. Deudas e deudas e deudas. Você está como a viúva, desafortunadamente como a viúva. Pero Deus quer cambiar sua história. Deus quer cambiar esta situação. Aí você pergunta como? Não pergunte como. Manifesta a fé. Você tem que manifestar sua fé. Manifesta a fé. Porque quando a mulher, a viúva, respondeu a Elias, no versículo 13 está escrito: Entonces Elias lhe dijo: Não tenhas temor. Em outras palavras, não tenhas medo. Não tenhas medo. Ve, haz como has dicho, pero de ello, haz-me a mim primeiro uma torta pequena e traê-me-la. Depois hará para ti e para tu hijo. Porque assim ha dicho ao Senhor Deus de Israel: a harina de la tinaja não se acabará, e el aceite de la botella não faltará, hasta el dia que el Senhor dê lluvia sobre la superfície de la tierra. Entonces ella foi, e isso conforme la palavra de Elias. E comieron ele, ella e sua família por muito tempo. La harina de la tinaja não se acabou, nem faltou el aceite de la botella, conforme la palavra que el Senhor havia dicho por medio de Elias. Você crê nesta palavra? Você crê neste passagem bíblico? Você crê neste milagro? E vem uma pergunta: havia solamente uma viúva? Havia solamente uma viúva que estava nesta situação? Seguramente que não. Porque a terra estava passando por uma sequia, a terra estava passando por um deserto, não chovia, as pessoas não tinham como sembrar e não tinham como cosechar, estavam na miséria como esta viúva, tinha outras viúvas. Por que esta viúva? É como você agora. Quantas pessoas mais podiam estar conectadas nesta transmissão? Muitas outras. Pero por que você está? Porque Deus quer cambiar esta situação que está dentro de sua casa. Esta miséria, esta situação terrível que se acercou a sua casa, que se acercou a sua vida como uma lepra. Por um lado, você tem que proteger-se deste vírus, desta pandemia. Por outro lado, você tem que proteger o sustento de sua família, de seus filhos, de sua casa.
Porque, ou por um lado, a pessoa morre vítima deste vírus, ou por outro lado, morre vítima desta hambre, dela miséria. Então, ponga atenção. Eu não estou falando de igreja. Eu não estou falando de uma religião. Eu não estou falando de você ser crente ou não. Eu estou falando da Bíblia, da palavra de Deus, que é incontestável. É incontestável. Você não pode contestar esta palavra. Você não pode ser uma pessoa que diga, a não ser que você não crê na Bíblia. Você não crê na Bíblia? Está bem. Você pode não crer em minha persona, você pode não crer em minhas palavras e minhas ideias, mas não estou falando de minhas ideias, de minhas palavras, do que eu penso. Estou falando do que está escrito na palavra de Deus. Eu creio que o milagre sucedeu a esta viúva. E eu creio que Deus pode fazer um milagre dentro de sua casa, para que ao sair desta situação, desta pandemia, desta crise que estamos, você saldrá forte.